Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, você que tem um livro, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, nós estamos na página 77, tá bom? Página 77. Hoje nós vamos falar sobre o tema silêncio e solidão. Como estão sendo maravilhosas estas meditações sobre o silêncio. E veja, o silêncio está atrelado à solidão. Claro que quando nós falamos de solidão, nós estamos falando daquela solidão povoada. Nunca entenda, quando você ouvir o termo solidão, num contexto de espiritualidade, não é uma solidão negativa. Então o que é uma solidão negativa? É aquela solidão onde todo mundo onde você se sente só, onde você está triste, aonde você está angustiado e você se sente sozinho, sem aquele apoio. Não. Solidão no contexto espiritual não tem nada a ver com isso. A solidão, no contexto espiritual, é aquele processo onde você se retira para se encontrar com Deus. Onde você não está mais na presença de homens, na presença de criaturas, mas você foi buscar o seu Criador. Então isso nós vemos na Sagrada Escritura o tempo todo, com os profetas e com Jesus Cristo, que busca a solidão para encontrar a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre silêncio e solidão, porque uma coisa puxa a outra. O silêncio precisa da solidão e a solidão puxa o silêncio, quer o silêncio. Então vai ser importante tudo que nós vamos conversar hoje. O silêncio é uma condição do amor e ele conduz ao amor. O amor só se expressa plenamente quando renuncia à palavra, ao barulho, à excitação e à exaltação. Sua expressão mais elevada se realiza na morte silenciosa e de total entrega. Lembre-se que Cristo morre silencioso na cruz. Então, quando o cardeal Sará está dizendo o silêncio é a condição do amor, Jesus morre em silêncio. Jesus não morre na cruz brigando, Jesus não morre na cruz praguejando, Jesus não morre na cruz falando das pessoas, não. Jesus morre em silêncio. E quando solta palavras, são poucas palavras e palavras de vida. Palavras de sabedoria. Por isso, João capítulo 15, versículo 13, não há maior amor do que dar a vida por quem amamos. O silêncio do amor é o termo e o ponto de chegada de quem concedeu ao silêncio o primeiro lugar. O primeiro lugar em sua vida. Isso sobrevém como recompensa para quem conseguiu silenciar as antipatias, as paixões, as fúrias do seu coração. Então, olha que bonito, o silêncio do amor. Quando você ama, de verdade, você não precisa provar em palavras o tempo todo. Claro que as palavras são importantes para demonstrar amor, e elas devem ser ditas, Mas também o silêncio é amor. É claro que nem todo silêncio é amor, mas aqui nós estamos falando do silêncio de amor. É o termo e o ponto de chegada de quem concedeu ao silêncio o primeiro lugar em sua vida. Isso sobrevém como recompensa para quem conseguiu silenciar as antipatias. Por isso é o silêncio do amor. Eu silenciei as antipatias. Eu silenciei as paixões. Eu silenciei as fúrias do coração. E agora eu estou pronto para amar. Amor que nada diz e nada pede leva um amor maior. O amor silencioso de Deus.
O silêncio do amor é o perfeito silêncio diante de Deus em quem se resume toda a bondade, toda a beleza e toda a perfeição. Veja, o amor silencioso só pode crescer na humildade. Só quem é humilde pode amar de verdade. Existe um nexo fundamental entre humildade e amor silencioso. Essa aliança é estável e visível em Deus. O Pai em quem cremos é infinitamente humilde. O Pai é humilde, silencioso, despojado de toda ambição e de prestígio. Disse São Paulo aos Filipenses, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Pai é humilde, o nosso Deus é humilde. Sobre a cruz, Deus era, como vimos em Isaías 53, 7. Aliás, abra aí sua Bíblia. Eu gosto de fazer você abrir sua Bíblia. Isaías 53, 7. Leia aí comigo. Foi maltratado e resignou-se. E aqui está a prova do que eu havia dito antes. Não abriu a boca. No seu sofrimento, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Diante de tantas acusações, diante de tantas afrontas, diante de tantas coisas, diante de tantas acusações, diante de tudo, diante de tantos tribunais, ele não abriu a boca. É o silêncio do amor. É o silêncio da humildade. Portanto, o amor é sempre humilde, silencioso, contemplativo e posto de joelhos diante do amado. Jesus ilustra essa realidade quando vemos na noite da Quinta-feira Santa, ajoelhando-se, lavando os pés dos seus apóstolos. O lava-pés é uma revelação do que é Deus. Ele é amor, amor humilde, sacerdotal e sacrificial. E a humildade de Deus tem a própria profundidade de Deus. Meu Deus, a gente olha para Deus e vemos o nosso Deus é humilde. O nosso Deus é humilde. O silêncio do amor corresponde ao encontro dos dois silêncios, o silêncio humano e o silêncio divino, que caminham juntos. O Getsemane e o Calvário de Cristo representam a mais bela união desses dois silêncios. O silêncio do Getsemane, o silêncio do Calvário. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, texto belíssimo. O silêncio do amor acaba vindo para quem soube esperar todas as etapas, a fim de entregar-se somente no silêncio de Deus. O silêncio do amor percorre todas as etapas da vida. Que etapas? Vamos ler. Para tudo há um tempo. Para cada coisa um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora.
tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, viver o silêncio em todas as etapas da sua vida. O silêncio sempre vai gerar frutos. O silêncio em Deus. O silêncio em Deus sempre vai gerar frutos. Em uma carta, São Bruno diz: o que a solidão e o silêncio do deserto trazem de utilidade e de gozo divino aos que os amam, sabem-nos apenas os que deles provaram. Qual é a verdadeira ligação entre solidão e o silêncio do deserto? Então, a partir de agora, a gente entra mais profundamente. Qual a ligação que existe entre solidão e o silêncio do deserto? E aí o cardeal Sará começa a responder. O deserto é o lugar da fome, da sede e do combate espiritual. Agora, meus queridos, nós estamos em tempo de quaresma, e tempo de quaresma é momento de subir ao deserto, é momento de ir ao deserto. E o que é o deserto? É o lugar da fome. Não tem comida. É o lugar da sede, não tem água. É o lugar do combate espiritual, porque nós sabemos que no deserto Jesus passou pelo combate, o demônio aparece, é lugar de combate espiritual. É vital nos retirar para o deserto a fim de combater a ditadura de um mundo cheio de ídolos, que se gaba da técnica e de bens materiais. Um mundo dominado e manipulado pelos meios de comunicação. Um mundo que foge de Deus refugiando-se no barulho. Veja que forte isso do cardeal Sará. Então, quando você vai para o deserto, você quer combater essa ditadura de um mundo cheio de ídolos, que se gaba da técnica e de bens materiais, um mundo dominado e manipulado pelos meios de comunicação, um mundo que foge de Deus refugiando-se no barulho, um mundo que foge de Deus. Devemos ajudar o mundo moderno a fazer a experiência do deserto, onde tomamos distância dos acontecimentos do dia a dia. Preste atenção, é preciso que a gente tome distância dos acontecimentos do dia a dia. Nós não precisamos saber de tudo. Querer saber de tudo é praticamente impossível. Ter paz de espírito, querendo saber de tudo, todas as informações, tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Devemos ajudar o mundo moderno a fazer a experiência do deserto, onde tomamos distância dos acontecimentos do dia a dia e podemos fugir do barulho e da superficialidade. O deserto é o lugar do absoluto. O deserto é o lugar da liberdade. Não é por acaso que o deserto é o lugar onde o monoteísmo nasceu. O deserto é monoteísta. Ele nos preserva da multiplicidade dos ídolos que os seres humanos fabricam para si. Nesse sentido, o deserto é o reino da graça. Longe de suas preocupações, o ser humano encontra o seu Criador e o seu Deus. O cardeal Sará está nos ajudando a entender que somente nos afastando do barulho do mundo é que nós vamos encontrar o verdadeiro Deus, que é um só. Grandes coisas começam no deserto, no silêncio, na pobreza e no abandono. Veja Moisés, Elias, João Batista, o próprio Jesus. É no deserto que Deus nos conduz, é no deserto que Ele fala ao nosso coração, conforme nós vemos na palavra de Oséias. Abra sua Bíblia em Oséias. Oséias, capítulo 2, versículo de 16 a 25. Oséias 2, 16 a 25. Por isso atrairei
a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Veja, é no deserto que Deus fala ao nosso coração, é no deserto que Deus fala ao seu coração, longe da agitação do mundo, longe do barulho do mundo, longe da manipulação mundana. Por isso atrairei, te conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor como parte de esperança. Aí ela se tornará como um tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. Olha que bonito, o deserto, é dessa palavra que o cardeal estava se baseando para dizer que o deserto é o lugar onde a gente renuncia os falsos ídolos, os falsos deuses. Chamar a Deus de meu marido é no sentido de que eu tenho uma aliança com Ele. O Antigo Testamento, ele tem essa linguagem de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, um casamento com Deus. Então, naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra e os farei repousar com segurança. Eu as desposarei para sempre conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu as desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. É no deserto, no silêncio que eu vou conhecer o Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus e eles atenderão à terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e estes atenderão a Jezrael. Farei dele para mim uma terra bem semeada, usarei de misericórdia com Lo-Ruama e direi a Lo-Ami, tu és o meu povo. E ele me dirá, vós sois o meu Deus. Tu és o meu povo, vós sois o meu Deus. Que palavra linda. O deserto não é apenas o lugar onde podemos viver a provação física da fome, da sede ou da inteligência ou da indigência total. É também a terra da tentação, onde se manifesta o poder de Satanás. Muitas vezes o diabo nos leva para lá a fim de fazer reduzir todos os esplendores do mundo e tentar convencer-nos de que foi um erro ter renunciado a tais coisas. Escuta o que eu estou te falando. O diabo quer convencer você todos os dias de que foi um erro você abandonar as coisas do mundo. Por isso a proposta dele para Jesus, olha todos esses reinos. Se você me adorar, eu posso te dar tudo isso. O diabo quer convencer você o tempo todo. Foi um erro você ter renunciado ao mundo. Porque eu posso te dar poder, eu posso te dar prazer, eu posso dar o que você quiser. Ao entrar no deserto, Jesus se expôs e se expôs firmemente à força sedutora de Satanás, estendendo também aí os efeitos de seu batismo e de sua encarnação. Ele não se basta em descer às águas profundas do Jordão. Cristo desceu também até o fundo da miséria humana, a região dos amores arruinados, das relações destruídas, das mais depravadas ditaduras do sexo e das solidões de um mundo marcado pelo pecado. O deserto nos ensina a lutar contra o mal e a todas as más inclinações para recuperar a nossa dignidade de filhos de Deus. É impossível entrar no mistério de Deus sem entrar na solidão, sem entrar no silêncio do nosso deserto interior. E veja, gente, a gente está falando aqui de deserto interior, não é deserto físico, é deserto interior.
São as pessoas que sabem encontrar Deus e orar aonde quer que estejam. Eu encontro Deus no meu deserto interior. Quando fordes orar, entra no teu quarto, no quarto do teu coração, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Uma pessoa que não consegue encontrar Deus dentro de si, ela está perdida. Todos os profetas foram ao deserto para encontrar com Deus. A experiência de Deus é inseparável da experiência do deserto. São João Batista viveu 30 anos no deserto. Olha isso, São João Batista viveu 30 anos no deserto. Abra aí sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 1, versículo 80. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Olha que bonito. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Por que que João Batista foi um homem tão grande? Talvez aqui está o seu segredo. Foi um homem de deserto. Foi um homem que escutou a Deus. Foi um homem que buscou a presença de Deus e só depois que fez uma experiência forte com Deus que ele foi testemunhar isso, que ele foi levar isso. Por isso João Batista foi avassalador. Então preste atenção, os homens do deserto, ou seja, os homens que têm a coragem de sair deste mundo, de sair do barulho deste mundo, da agitação deste mundo, das coisas mundanas, e encontrar Deus na oração, no silêncio, estes homens são fortes. Essas mulheres são fortes, são poderosos, são impactantes. Têm algo a dizer ao mundo. O silêncio faz com que nós tenhamos algo forte para dizer para o mundo. E o que João Batista disse para o mundo impactou, que chegou a levar a sua própria morte, de tão forte que era a sua palavra. O que Jesus trouxe ao mundo impactou, e também foi a morte de tão forte que era a sua palavra. No lugar onde reinava o maior silêncio, João Batista construiu o seu relacionamento com Deus. Então o que João Batista foi fazer no deserto? Construir o seu relacionamento com Deus. Talvez essa quaresma está fazendo você construir o teu relacionamento com Deus, mas que você não pare na quaresma. Continue construindo o seu relacionamento com Deus. O deserto leva ao silêncio e o silêncio nos introduz na mais profunda intimidade de Deus. Mas é absolutamente necessário que alguém viva no deserto ou em um mosteiro para tornar-se contemplativo? E você pode estar dizendo, mas eu preciso então entrar no mosteiro? Claro que não. Claro que alguns têm esse chamado. Mas esse chamado do silêncio, esse chamado do deserto é para você que é casado, esse processo de silêncio, de solidão é para você que tem grandes empresas, é para você que tem um mundo do trabalho, é para você que faz faculdade, é para você que está no mundo. Sim, porque o que nós estamos propondo aqui? O que o cardeal Sará está propondo? Silêncio interior, deserto interior. Afastar-se da agitação do mundo. Eu tenho certeza que você que está acompanhando todas essas pregações, você está cada vez mais com desejo de viver isso na sua própria vida.
Se a solidão do deserto fosse absolutamente necessária ao desenvolvimento da contemplação, seria preciso concluir que todos os que não lhe têm acesso ou não puderam suportar seriam incapazes de atingir a santidade e que essa estaria reservada a poucos privilegiados. Ou seja, se eu disser que só os monges podem alcançar o que nós estamos pregando aqui, então eles seriam os privilegiados e só eles poderiam atingir a santidade? Não. Os exemplos de Santa Faustina Kowalska, São João Bosco, São José Maria Escrivá, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II mostram que todos somos chamados à contemplação. Os pais de Santa Teresinha, casados. Os pais de Teresinha não foram iguais às filhas que entraram para o convento? Então todos somos chamados à contemplação, ao silêncio, ao deserto interior, à perfeição do amor e à perfeição da santidade. Afastando-nos do alvoroço e do tumulto, cumpre cada um pôr-se à disposição do Deus silencioso que nos espera no deserto profundo do nosso coração. Você está entendendo? Deus espera você no deserto profundo do seu coração. A escolha do silêncio é um dom para toda a humanidade. O silêncio é essa poderosa barragem que controla as águas turbulentas do mundo e nos protege do ruído e das distrações de todo tipo. O silêncio é uma barragem que restaura a dignidade humana. Gente, que impressionante. Eu fico impactado com a leitura desse livro. As pessoas que vivem no meio do barulho são semelhantes ao pó varrido pelo vento. São escravas de um tumulto que destrói a sua relação com Deus. Você está entendendo do que nós estamos pregando aqui? Você não pode ser mais escravo de um tumulto, de um barulho que destrói a sua relação com Deus. O que o cardeal Saraiva está pregando aqui é que o barulho do mundo tem destruído a sua relação com Deus. O mundo com as suas agitações, o mundo com as suas concupiscências dos olhos. Só para você entender isso, abra isso a Bíblia. Porque quando a gente fala mundo, eu não estou dizendo que este mundo que Deus criou é ruim. Não, você precisa entender que mundo que eu estou falando. O mundo que eu estou falando é esse aqui que está em 1 João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, porque tudo que há no mundo, preste atenção, este é o mundo que eu prego aqui. Então quando você vê o Frei Gilson falando de mundo, um pregador, um padre, alguém falando de mundo, é este mundo que a gente se refere. Que mundo, Frei? Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a Bíblia deixa clara, isso não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Não deixe que o tumulto então destrua a sua relação com Deus. Essa quaresma está restaurando a relação que muita gente tinha perdido com Deus. E é por isso eu estou muito feliz. Essa quaresma está restaurando o relacionamento que muita gente tinha perdido com Deus. De vez em quando a gente vê os comentários de um ou de outro. Essa quaresma está me fazendo voltar para Deus. Já valeu a pena. Ao contrário, os amantes do silêncio e da solidão caminham passo a passo em direção a Deus. Assim como os domadores conseguem controlar os leões que rugem, eles sabem romper as espirais infernais do ruído do mundo. Devemos fazer uma escolha. Deus ou nada. O silêncio ou o barulho. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha?
você vai ter que fazer uma escolha. Deus ou nada. O silêncio ou o barulho. Sem as amarras do silêncio, a vida não passa de um movimento deprimente. Um barquinho insignificante que constantemente é sacudido pela violência das ondas. O silêncio é a parede externa que devemos construir para proteger o nosso edifício interior. Gente, que lindo! O silêncio é proteção. Então, quando eu escuto determinadas coisas que só contaminam minha alma, o silêncio é proteção. Quando eu vejo coisas que só vão contaminar minha alma, o silêncio é proteção. Então, você está entendendo? O silêncio é como um muro que te protege. Porque o que é esse silêncio? Eu não quero ouvir as coisas do mundo, eu não quero ver as coisas do mundo, eu não quero sentir essas coisas do mundo, eu não quero alimentar esses sentimentos do mundo. Eu quero Deus. Eu quero as coisas de Deus. Na verdade, é Deus mesmo quem constrói esse dique e nos protege do tumulto, dos ataques externos e das tempestades do mundo. Essa é a garantia que nos dá o profeta Isaías. Isaías 26, versículo 1, abra aí sua Bíblia. Isaías 26. Isaías 26, versículo 1. Naquele tempo será cantado este cântico na terra de Judá. Nós vimos uma cidade forte, em que se pôs por proteção muro e antimuro. É Deus que vai construir. O silêncio é isso. É Deus construindo ao teu redor muro e antimuro para que você seja protegido, para que você seja guardado. Eu me lembro. Todo ano eu faço um retiro de silêncio de uns 8 dias. Eu fico 8 dias sem falar com ninguém, 8 dias retirado, 8 dias onde só falo com Deus, onde eu só escuto a Deus. É maravilhoso. Já fazem quase 20 anos que eu faço isso, todos os anos. E é interessante porque quando eu fico 8 dias na montanha, em silêncio, sem celular, sem internet, sem nada, quando a gente volta, a gente parece que... Eu vou te falar a minha impressão. Parece que eu estou perdido no mundo. Porque eu fiquei 8 dias sem notícias, eu fiquei 8 dias sem saber o que estava acontecendo. Até a gente se inteirar demora. 8 dias no mundo de hoje, acontece muita coisa. Ou seja, quando você se desconecta, é claro que eu estou falando que isso é um retiro, que é um período que acontece, é um desconectar total, você percebe que você é a percepção é que eu sou um ser estranho agora. Mas é interessante, é bonito. Eu aconselho todos fazerem essa experiência. Liga para um mosteiro, aí vocês acolhem a gente para fazer um retiro. Eu queria fazer um retiro de silêncio, eu queria ficar aí em silêncio orando. Nossa, quantos mosteiros acolhem você para fazer essa experiência? Se você descobrir um, vai. Faça uma experiência. Ou às vezes você tem uma fazenda, você tem um sítio, você tem uma casa na roça. Sabe de uma coisa? Eu vou para essa roça, eu vou para essa fazenda e vou ficar lá só eu e Deus. Por que não? Porque às vezes a gente só pensa no sítio, na casa, só para a festa, só para levar a família, e você pode aproveitar esse bem que Deus te deu para fazer silêncio, para fazer retiro. Quantas vezes as pessoas me oferecem, Frei, olha, esse sítiozinho, quando quiser vir, nossa, eu já olho e falo, meu Deus, um retiro de silêncio aqui, de silêncio. Mas as pessoas do mundo de hoje, quando ela vê um sítio, quando ela vê um lugar retirado, ela pensa já no churrasco, ela já pensa na festa. Não que não possa fazer isso também, mas você tem que começar a entender que você pode buscar mais silêncio, buscar mais a presença de Deus e aproveitar esses momentos. Ao abrigo dessa muralha, vivemos no silêncio no coração de Deus e nossos olhos estão constantemente voltados para Ele porque queremos vê-lo. Por que falar de muro e antimuro? Por que falar de proteção do mundo?
Porque o homem no início estava destinado a viver no paraíso. Nós estávamos destinados a viver no paraíso. Mas cedendo ao pecado, foi não apenas expulso do paraíso, mas também foi posto para fora de si mesmo e abandonado à exterioridade e à escuridão. Então, preste atenção, o homem foi expulso do paraíso, mas aconteceu uma coisa, o homem foi posto para fora de si mesmo. O homem saiu da sua essência, o homem saiu do seu chamado. Pela encarnação, Deus veio abolir as consequências do pecado original e restaurar o destino e a vocação primitiva da humanidade. Ao se encontrar e assumir nossa condição humana, Jesus reabriu-nos o caminho da interioridade. Olha que bonito. Então, quando Jesus veio ao mundo, Ele nos abriu o caminho da interioridade. Você está entendendo? Com o pecado, nós fomos colocados para fora de nós mesmos. E com Cristo Ele nos devolveu o caminho da interioridade. E quando Ele fala para Maria, para Marta, Marta, você está muito agitada, em Lucas 10, 38 em diante. Quando Ele diz para Marta, você está muito agitada, Maria escolheu a melhor parte, é Cristo fazendo voltar o caminho da interioridade ao ser humano. Assim, São Gregório Magno aplica a encarnação e a redenção às noções de interioridade e exterioridade. É Cristo que, vindo sobre a terra, devolve à humanidade decaída as alegrias da contemplação, da luz interna. De alguma maneira, Cristo é a muralha que protege o edifício espiritual que é a igreja. Cristo é a muralha que nos protege, Cristo é a muralha que nos defende. Amado irmão e amada irmã, eu tenho certeza que Deus está falando muito ao seu coração através disso tudo. E do seu coração deve brotar um desejo. Eu quero encontrar Deus. Eu espero que essas pregações estejam ajudando você a dizer assim para você mesmo: eu estou cansado deste mundo. E que mundo que eu estou cansado? Aquele mundo que está aqui na palavra. Eu estou cansado deste mundo que está em 1 João capítulo 2, versículo 16. O mundo que tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Eu estou cansado deste mundo. Eu preciso ir para o deserto. Eu preciso buscar o silêncio. Eu preciso buscar o deserto, ou seja, eu preciso entrar dentro de mim e começar a orar mais e começar a buscar mais a presença de Deus. Eu preciso ler mais a palavra. E para você que é católico, eu preciso buscar mais a Eucaristia. Eu preciso comungar o meu Jesus na Santa Missa. Eu preciso me confessar os meus pecados, estabelecer a minha união com Deus novamente. Chega de viver para este mundo. E aí, abre a sua Bíblia para a gente já ir terminando. Romanos capítulo 6, versículo de 8 a 11. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto Ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém vivo continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus. Ou seja, para este mundo eu estou morto. Para este mundo eu estou morto. Para Deus eu estou vivo.
Eu tenho certeza que Deus está falando muito ao seu coração e nós agradecemos a Deus por mais essa pregação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós queremos te encontrar, nós queremos te ver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.